tá bom? Então tá, gente. Já um pouquinho já começou a entrar. Depois vai ficar gravado, né, para quem quiser ver e para quem quiser compartilhar. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre depressão, né? E tudo aquilo que eu passei, eu quero contar a minha experiência. Aqui eu quero que vocês entendam que eu não vou criticar pessoas, nem lugares e nem profissionais. Eu estou contando a minha experiência, como vai ser, como aconteceu comigo, tudo isso, como eu vivi, como foi a minha história de encarar a depressão. E eu quero dizer que o que eu estou fazendo aqui com vocês é um processo de cura, ou o finalzinho do processo de cura, porque o que eu vou contar para vocês... Oi, Thaís. Oi, Tine. Sejam bem-vindas. O que eu vou contar para vocês aqui, só as pessoas que passaram comigo, que são amigos muito íntimos, posso contar nos dedos aqueles que sabem de tudo que eu passei. Eu acho que 2 ou 3, 4, vamos lá no máximo, que passaram tudo isso junto com o meu marido e a minha família. Mas os meus familiares, os meus amigos em geral, a igreja onde eu congregava, os meus irmãos de longa data, a maioria das pessoas, ninguém sabe. Sabe por cima, pincelado, mas eu vou contar todos os segredos aqui. Porque é a finalização de um processo de cura, entende? Quando você se desvencilha de todo o teu passado, você tem que colocar uma pedra sobre aquela vergonha. E aquela vergonha tem que ficar no passado, entende? E para isso é preciso ser exposto. E quando é exposto, aquilo que estava em trevas vem para a luz. E você não vai mais se envergonhar daquilo que você viveu. Porque houve cura, houve transformação. Entende? Então, essa live que eu tô fazendo para vocês... Oi, Lana. Lana tá pelo Face. É a finalização de um processo de cura dessa depressão. Entende? Na verdade, das consequências dessa depressão. E porque eu já me recuperei há alguns meses atrás, há quase um ano. Oi, minha amiga, a Vani. Essa é uma daquelas que estavam comigo. E a minha doutora, a minha nutri querida, beijo. Sejam bem-vindas. E esse processo de cura tem que finalizar com a exposição dessa vergonha que não faz mais parte da minha vida. Então eu preciso expor isso, é o final. E quando eu falo em depressão, a depressão é algo muito sério, que só quem passa sabe. A destruição em que ela causa na vida da pessoa que sofre disso. Tá? Então, para expor um pouquinho aquilo que eu vim passar para vocês, eu vou contar experiências da minha vida. São aquilo que eu vivi. Totalmente uma história, são empíricas, aquilo que eu vivi, que eu passei, tá? Na minha visão, no que eu não sou especialista em nada, tá? Eu não sou médica, eu não sou psicóloga, na verdade eu fui pastora, né? Então eu entendo um pouquinho do espiritual, eu sou teóloga formada, eu tenho curso e formação de teologia, mas não sou psicóloga e não sou médica. Então, o que eu vou falar para vocês aqui é algo que aconteceu comigo. Na limitação do meu entendimento, é aquilo que eu vou passar para vocês, tá certo? Então, sejam bem-vindos, aqueles que já estão, tá? Pelo Facebook. Eu não consigo ver as pessoas no Facebook. Não consigo. Ah, tá aqui, ó. Agora eu tô conseguindo ver. Oi, Adri. Deixa eu dar oi pro pessoal aqui. Lenir, Maria Cecília. Tá? Eu não consigo ver aqui. Gente, me perdoe, é minha primeira vez, tá? No Instagram já tenho mais familiaridade. Então, vamos lá.
Gente, vamos definir a depressão? Vamos definir ela para a gente entender como que acontece e em que áreas que ela abrange. Na semana retrasada ou passada, não sei, eu lancei no Instagram uma enquete sobre o que vocês gostariam que eu falasse. Se vocês gostariam que eu falasse sobre o espiritual, o emocional ou o físico. E as pessoas votaram e preferiram o espiritual, mas por um pedido especial de uma colega, ela pediu para mim falar sobre o luto, que ela estava vivendo o luto. Então eu pensei, bom, o luto, ele envolve as 3 áreas. Ele envolve o espiritual, o emocional e o físico. E eu vou falar sobre ele, foi meu primeiro vídeo da semana passada. E para continuar falando dessas 3 áreas, eu pensei em falar sobre a depressão, porque a depressão ela também envolve 3 áreas. Tá? Os religiosos, eles batem muito na tecla de pessoas que são depressivas, dizendo sempre assim, e as machucam muito. Você precisa de Jesus, você está orando pouco, você está com preguiça de vir à igreja. Quando você conversa com gente muito religiosa, ele sempre diz que você tem falta de Deus, né? Na parte espiritual. Na parte emocional, as pessoas julgam os depressivos como preguiçosos, né? Não tem vontade de fazer nada, não se ajuda. E na parte médica, na parte física, que é o que eu quero entrar também, que é muito importante, é onde a depressão me pegou. Começou no físico e depois envolveu o emocional e logo passou para o espiritual, né? Então eu tive uma queda nessas 3 áreas. Então, para a gente definir, para vocês entenderem um pouquinho, tá? Sobre o que é depressão. Depressão é um transtorno mental que ele se caracteriza por uma tristeza que invade o seu ser, uma tristeza que às vezes não tem motivo. E ela persiste pela perda do interesse pela vida, pelas atividades, pelo cuidado, pela estima, pelas pessoas e por si próprio. Quando você entende que você está com uma tristeza, essa tristeza não tem causa aparente, eu estou começando pelo lado físico, tá? Quando não tem uma causa aparente, você pode identificar que você pode estar depressiva. Não digo de uma tristeza comum, quando é uma tristeza normal, que é quando você perde um ente querido, qualquer coisa que te traga tristeza. Isso é uma tristeza com causa. Mas quando persiste, você sente um vazio dentro de você e você junta todas as causas ou não tem causa, você pode identificar como uma depressão. E esses são os sintomas. Se vocês querem identificar em vocês mesmos, esses são os sintomas. Nós perdemos a disposição. Isso comigo não aconteceu muito, tá? Não sei. Bom, eu sei dizer o porquê. É algo fantástico que aconteceu comigo, porque a disposição eu não perdi. Há uma confusão mental, uma ansiedade exacerbada e um nervosismo. Também você perde a estima, você começa a se achar feia, gorda, pior do que os outros. Você não gosta de se arrumar. Isso é um dos sintomas. Isso é o que mais me abalou, a culpa. Você sente uma culpa imensa por atitudes e pensamentos errados. Você começa a pensar coisas erradas e essa culpa pelo pensamento se instala dentro de você. Sono, falta de energia, cansaço e dores. Tem pessoas que têm dores anormais, alteração no apetite, ou para mais ou para menos. Muitas pessoas depressivas, elas engordam porque elas colocam, elas se saciam na comida ou na bebida, né? Essa alteração também no apetite e no peso. E o que aconteceu muito comigo, afastamento das amizades que já existiam e medo de fazer novas amizades. Esses são alguns dos sintomas de quando você se encontra depressivo. E agora eu vou entrar nas 3 áreas, tá? Nós sabemos muito bem
ou alguns sabem e acreditam nisso, você tem todo o direito de acreditar ou não, nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador e Ele é um Deus triuno. Ele é uma trindade perfeita que nos fez a sua imagem e semelhança. Nós temos um corpo, nós somos um espírito criado em Deus, recebemos essa alma e fomos inseridos num corpo. Então nós somos um homem triuno à imagem e semelhança dele. E quando isso nos aflige, essa depressão, ela começa em uma dessas áreas, ou em uma dessas esferas, vamos dizer assim. Tem pessoas que começam a depressão no emocional, tem outras no espiritual e tem outras no físico, que foi o que aconteceu comigo. Então, para quem não sabe, pessoal, oi, Roseli, deixa eu ver, cumprimentar a pessoa aqui do Facebook. Oi, Rejane, sejam bem-vindas, tá? Luzinete, Gabi, Fernando, sejam bem-vindos. E comigo aconteceu o seguinte, começou no físico. Para quem não sabe, eu sou uma bariátrica. Há 7 anos eu fiz uma cirurgia bariátrica. E quem convive comigo sabe que eu tenho uma filosofia de um cuidado antes de adoecer. Eu sempre me cuidei muito bem, eu sempre fiz os exames necessários, eu sempre dei muita atenção para isso. Mas mesmo assim, você se cuidando, tem coisas que a gente é ignorante, tem coisas que a gente não sabe realmente, né? A gente não sabe de tudo. E eu comecei a ter falta de vitamina B12. Isso foi no início de 2018, tá? 2018 começou meu processo depressivo. Até aí tava tudo bem. Então, fazia 5 anos que eu tinha bariátrica. E nesse processo, eu comecei a sentir uma leve perda de memória. E quando eu via que a minha mente estava confusa. Oi, Rosemary, boa noite, seja bem-vinda. Oi, Josi, minha cunha. Eu senti que minha mente estava confusa, foi esse o começo dos sintomas. Eu sentia que eu esquecia o nome das pessoas, o nome recente, quando alguém se apresentava para mim, ela virava as costas, eu já começava a esquecer. Eu gosto muito de ler, e eu começava a ler um livro, eu passava da introdução, do primeiro capítulo, eu não entendia nada. Eu voltava para o primeiro capítulo, relia, não entendia nada, nada fixava na minha mente. Eu comecei a ficar confuso, com pensamentos confusos. E aí começou a me vir pensamentos que nas minhas crenças limitantes eram pensamentos absurdos de eu ter. Eu tinha sonhos ridículos e tudo aquilo que eu sonhava, o que eu pensava, eu me olhava no espelho e eu me sentia culpada. Eu olhava no espelho e eu não me reconhecia. Falava, como que eu tô pensando essas coisas? Como que não sai da minha mente essas coisas que me condenam, sabe? Pensamentos obscenos, pensamentos ridículos, pensamentos que nas minhas crenças eram pecaminosos. E aí eu fui tendo essa confusão de início, de mentalidade, de confusão mental. E aí, no decorrer deste mesmo ano, eu fui me sentindo estranha. E eu era uma pastora evangélica numa denominação aqui de Santa Terezinha. Há 20 anos eu congreguei nessa igreja. Eu tinha muitos trabalhos voluntários lá e eu era muito feliz naquele lugar, muito satisfeita, sabe? Eu tinha um ministério de casais com muito sucesso. Eu trabalhava 10 anos com esse ministério de casais. Eu era pastora auxiliar naquele lugar. E eu dava aula na escola bíblica, aula de teologia. Então, para uma professora, para alguém que ensina, a memória é muito importante. Porque antes de você ensinar, você tem que aprender, né?
E a memória começou a me acusar, sabe? Eu me achava incapaz de fazer aquilo. No meu trabalho, a mesma coisa. Começou erros frequentes dentro do meu trabalho. E como eu fazia um trabalho excelente, quando você não tá tão excelente assim, você já se sente culpada. Porque o perfeccionista é assim, eu era. Ou você faz bem feito, ou você não faz. E quando eu me via cometendo erros bobos, a culpa vinha. Meu Deus, eu sou uma incapaz. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? E começou assim. E por eu me sentir incapaz e por eu me sentir daquela maneira, eu comecei a parar de frequentar os lugares onde as pessoas gostavam de mim, onde os meus familiares... Eu me afastei um pouco da família. Eu ia pouco nos cultos da igreja e como eu era uma pastora... eu ficava, a minha presença era no púlpito para ajudar no andamento do culto. Então a gente orava pelas pessoas, a gente ajudava as pessoas, a gente aconselhava as pessoas. Na minha casa era trabalho de segunda a sexta, era visita em hospitais, era aconselhamento, era visita nas casas. Era um trabalho realmente. Era pesado, era gratificante, mas era muito pesado naquele momento para mim, onde eu comecei a adoecer. E aí, como eu prestava essa ajuda para as pessoas, eu me senti incapaz. E aí, eu deixei de ir nos cultos, porque na minha mente eu pensava, como que eu vou ajudar alguém se eu tô precisando de ajuda? Eu já me sentia condenada em estar ali e alguém vir me pedir ajuda e eu não consegui nem orar pelaquela pessoa, nem aconselhar, porque eu já estava me sentindo, na minha cabeça eu era incapaz de fazer aquilo. E aí a vergonha entra, olha só, porque começou no meu físico, tá? E a depressão física, a gente chama de uma depressão endógena, que é dentro da cabeça, onde pessoas tomam remédios para isso. Onde há falta de certos tipos de vitamina, que no meu caso era B12, e a B12 ela é responsável pela reprodução dessas células das hemácias ou dos glóbulos vermelhos, que fazem vamos dizer assim, é o carro-chefe das outras vitaminas. A vitamina B12, pelo meu conhecimento, ela é responsável pela fixação do ferro. E se você tem falta de ferro no corpo, você tem anemia, você fica fraca, você fica indisposta. Ela também, como ela faz a reconstrução dessas células, as células neurais também, elas têm esse déficit, né? E aí os neurotransmissores, que são a dopamina, a serotonina, esses neurotransmissores dos hormônios da alegria ou da felicidade, quando você faz um exercício, você libera esse hormônio no teu cérebro, que é o hormônio da satisfação, da alegria, da felicidade. E quando isso falta dentro do cérebro, você tem uma sensação de tristeza, de desânimo. Então a B12 foi o carro-chefe para desencadear a depressão endógena, que era a depressão na minha mente, não tinha uma causa emocional. Então, voltando, quando eu comecei a me sentir assim, eu comecei a parar. E para quem não sabe, eu vou explicar. As pessoas de fora, quando você diz que as pessoas que não conhecem a tua vida, que não convivem com você, quando você diz que você tá assim, elas dizem assim, você tá precisando de orar mais. Sabe, eu sei porque você tá assim, porque você tá precisando ir pra igreja. Só que ninguém sabe que quando eu comecei, eu estava em momentos indescritíveis com Deus. Só o meu marido sabe que no começo de 2018 era um ano que eu estava numa proximidade, numa intimidade que eu nunca tinha vivido com Deus naquele tempo. Então não era por falta de Deus, não era por falta de oração, não era por falta de entrega. Não era. Não foi uma causa emocional, foi uma causa física endógena que desencadeou tudo isso e foi para o lado emocional. E aí, quando eu comecei a faltar nos cultos e na igreja,
porque eu me sentia incapacitada. E cada vez que eu faltava, cada vez que eu não ia, eu me sentia mais culpada. Porque na minha mente eu precisava fazer aquilo. Olha só, hoje eu entendo como Deus tem falado comigo. Eu precisava servir aquele Deus que tinha me dado tantas coisas, eu tinha tanta gratidão, eu amava tanto o meu Jesus, que eu me sentia culpada em não retribuir com um serviço religioso. Eu me sentia culpada. E aí eu comecei a me afastar, porque se eu faltasse no culto, uma pastora faltando no culto, no próximo culto as pessoas já iam perguntar: o que está acontecendo com você? E eu não tinha como contar. Como que eu vou contar? Eles não iam entender. E os poucos que eu começava a falar, me diziam essas mesmas coisas que vocês estão ouvindo eu falar. E aí alguns me diziam assim: mas Lia, se você tá assim, imagina eu. Eu começava a testar a pessoa se ela conseguiria me ouvir. E ninguém conseguia me ouvir. A primeira palavra já me brecava a desabafar. E aí eu fui piorando. E aí os meses foram passando. E aí a culpa começou a aumentar. Porque quando você tem culpa, logo você tem vergonha. E quando você tem vergonha, logo você quer se esconder. Por pensamentos que nem tinham sido praticados ainda. E aí começou essa minha exclusão das pessoas ao meu redor, né? No meu trabalho eu era igual, né? Eu tentava manter o meu humor, a minha educação, tudo, né? E na minha casa eles perceberam isso. Eles perceberam. Os meus filhos nunca perguntaram. Só que o meu marido, ele era o meu grande amigo. Eu contava tudo pra ele. Tudo eu desabafava com ele. E ele chorava muito porque ele não sabia como me ajudar. Ele não sabia. E aí foi desencadeando um processo após o outro. Aí foi pro lado emocional. Por quê? Porque já o meu coração já não era forte como era antes. As minhas emoções já não eram equilibradas como eu era. Então, tudo que eu via me ofendia. A autocomiseração ou a pena de si próprio é uma das características do depressivo. O depressivo, ele sempre culpa alguém pelo sofrimento, pela tristeza dele. O depressivo, ele sempre se autocomisera. Eu sou um coitadinho, ninguém me ajuda, eu estou isolado, ninguém faz isso por mim. E isso começou a desencadear esses sentimentos dentro de mim, que antes eu não tinha. Eu sempre dizia que eu tinha um coração blindado, né? Jesus blindava o meu coração, eu não ligava para fofoca, eu não ligava para comentários, eu não ligava para críticas, eu não ligava para essas coisas, muito menos para falta de gratidão ou a falta de interesse. Mas como eu estava desequilibrada, como eu estava emocionalmente abalada, tudo que eu via nos outros me causava dor. E aí, quando eu comecei a ficar nesse processo fragilizado emocionalmente, eu comecei a ficar mais dolorida e mais machucada, porque cada vez que os dias passavam, eu me sentia abandonada. Cada dia que passava, eu sentia falta dos meus amigos. Os que eram realmente amigos, não dos colegas, dos amigos. E aí, quando eu ia para a igreja, pasmem, eu vou falar a verdade aqui, eu não vou mentir. Pasmem. Eu tinha eu tinha uns bons amigos na minha vida, e eu tinha outros bons amigos e fiéis amigos dentro da igreja, na minha congregação. E pasmem, que quando eu comecei a faltar na igreja, eu não recebi até hoje, nenhuma visita dos meus amigos. Nenhuma visita das pessoas que diziam que me amavam. Porque como você é um líder, quando você é alguém de destaque ou com cargo, as pessoas te procuram muito, porque você serve essas pessoas. E como eu estava nesse estado, isso me machucava.
Eu dizia para mim mesmo, eles nunca me amaram. Eles só amavam o meu serviço. Eles amavam a minha utilidade. Eles amavam o que eu servia, o que eu prestava, mas quando eu deixei de ser útil, quando eu deixei de prestar um serviço que lhes agradava, eu fui abandonada. Esse foi o sentimento que invadiu o meu coração machucado naquela hora. Eu me senti abandonada. E aí eu fiquei cada vez mais machucada. E aí na minha mente falava, você nunca prestou. Eles nunca te amaram. E até hoje, de verdade, até hoje, se passaram 2 anos e ninguém, nunca, hoje eu melhorei, hoje eu tô bem, mas nenhum pediu pra mim. O que aconteceu com você, Lia? Ou a frase mais comum por que você não tá mais indo pra igreja? Que é o que as pessoas perguntam, né? Em vez de perguntar como você está, por que você não tá mais indo pra igreja? Nunca. Sem mentira pra vocês. Sem mentiras. Nunca apareceu ninguém aqui. Depois que eu melhorei, óbvio, umas 2 ou 3 pessoas vieram me ver. Eu acho que 2 não, uma ou 2 vieram me ver. E óbvio a visita, óbvio que não ia faltar depois de uma falta em uma Santa Ceia, que vocês que não são evangélicos, os de fora, quando nós faltamos na Santa Ceia, as pessoas entendem que você está em pecado, porque você não vai compartilhar do corpo e do sangue de Jesus. Esse é o entendimento do mundo religioso, mas não é isso. Esse é o entendimento. E aí, gente, seja bem-vindo. Eu não tô conseguindo ver todo mundo que entrou, mas sejam bem-vindos, tá bom? Um beijo para vocês. Que isso possa ajudar cada um de vocês. E depois de uma Santa Ceia, os meus pastores, que são muito queridos, eu amo demais eles, eles me fizeram uma visita. Porque eu faltei, eu era uma pastora, né? Óbvio. E ali eu desabafei, eu chorei, eu tava muito mal naquele momento. E eles também não entenderam. Na verdade, eu não obrigo, né? Eles não são obrigados a entender, mas eles não entenderam realmente o que estava se passando comigo. Eu falei que eu estava me sentindo muito culpada, que eu estava me sentindo suja, que eu estava me sentindo indigna, que eu não conseguia mais me direcionar o meu olhar para Deus, a minha oração. Eu cheguei a dizer assim que eu tinha vontade de ir embora e largar a minha família porque eu não queria que eles sofressem. Eu falei essa frase, eu tenho vontade, às vezes eu tenho vontade de chegar dentro de casa, pegar minha mala e ir embora. Não porque eu não queria ficar com eles, porque o meu sentimento era que eu era indigna de fazer eles sofrerem por algo que eles não entendiam. Só que eles não entenderam o que eu queria falar, o que eu estava explicando, né? Eles pensaram que era falta de oração, que eu tinha que ir na igreja, que eu tinha que no culto de oração, que o diabo ia destruir a minha família, aquelas coisas todas. Eu ouvi com muito respeito, oraram por mim e foram embora. E nunca mais, nem um amigo, nem um colega, nunca mais. E o que me surpreendeu, ela tá na live. Uma colega minha, que era uma irmã, que é a Vani, ela tá aí. Ela até eu quero agradecer de todo o meu coração, porque nesses momentos do abandono, do suposto abandono, que eu achava que era abandono, hoje eu entendo que não foi, né? Foi um propósito de Deus para um novo ciclo na minha vida. Foi a preparação de um coração mais forte, né? Emoções menos abaladas, emoções mais fortes. Oi, minha querida, minha norinha. Meu amor, você não está, mas você é, tá bom? Fica com isso no teu coração. Você não está, mas você é. E aí, voltando aqui, o que eu tava falando? O que eu tava falando? Alguém me lembre? E aí, oi, Rose. Ah, da Vani. E aí, essa minha colega, que não era uma amiga, era uma colega,
ela começou a vir, porque se mandava um recado no meu celular e diziam, mandavam não, que ninguém mandava, uma ou outra, como você tá, mas era por curiosidade, não que eles queriam saber como que eu tava, como que tava a minha vida, como que eu tava andando, como que eu tava no meu sendo desviada, né? E aí, ela mandava mensagem no meu celular, se ela mandasse, eu falava assim que eu não podia receber, que eu ia ter um compromisso, e ela aparecia aqui, do nada, sem avisar. E ela me encontrava em momentos assim, realmente fez, ela me conta, às vezes ela chegava, eu tava jogada no sofá, inchada de tanto chorar. Todo dia, quando eu chegava do trabalho, era isso. Era isso. E eu não contava para ela, porque ela não era minha amiga, né? Ela era uma colega, ela não tinha a minha confiança. Só que ela ganhou a minha confiança. E ela continuou vindo. E ela continuou vindo. E aí, depois de mais de 6 meses dela não desistir de mim, eu cheguei para ela e falei: então você quer ouvir o que está acontecendo comigo? Eu vou te contar. E aí eu tive segurança para contar para ela o que estava acontecendo. E aí ela foi o meu pilar de oração. Ela nunca desistiu de mim. Eu sempre falava para ela: eu não tenho mais jeito. Olha o que eu estou fazendo. Olha, a situação, eu não consigo mais nem me dirigir a Deus, eu não consigo mais orar, nada. E ela falava para mim: eu não vou desistir de você. Deus te ama e você vai sair dessa. Ela nunca desistiu de mim. Mesmo eu falando: desiste de mim, para de orar, você tá levantando à toa à noite, sabe? Você tá cansando a tua beleza em cuidar de mim. E ela nunca desistiu. E ela foi o meu pilar, eu digo, de oração, que não desistiu de mim. E aí começou as consequências desse abalo emocional, tá? Que é o que eu quero contar para vocês aqui. É o que eu quero me desfazer desse passado, porque esse passado ficou para trás. E para a gente colocar uma pedra sobre ele, para a gente conseguir nos libertar, a gente tem que confessar isso. E por isso que eu estou confessando publicamente, para que essa vergonha não fique mais nos meus ombros. Para que todos saibam a verdade e não pelo falar dos outros. Porque eu sei que houve muitas conversas acerca do meu nome. Muita conversa. Eu sei que houve que eu ia largar o meu marido. Eu sei que houve a conversa que eu estava me separando. Houve a conversa que eu abandonei Jesus por causa como é que se fala? Quando você cuida do seu corpo? Esqueci o nome. Da vaidade. Ela abandonou. Cada pessoa que eu encontrava, um lugar ou outro, vinha me fazer picuinha. Eu não queria ouvir. Mas o que eu encontrava vinha me contar coisas. E isso me abalava profundamente, sabe? Falavam que eu abandonei Jesus porque o dinheiro subiu na minha cabeça. Porque eu fiquei próspera e eu abandonei Jesus depois que ele me deu todas as coisas. Que eu era ingrata. Que depois que eu emagreci, eu esqueci do que Deus fez por mim. Que a vaidade tomou conta da minha... Todas essas coisas, gente. Que eu ia abandonar, que eu estava separando do meu marido. Todas essas coisas. E fora outras coisas que são eclesiásticas, denominacionais, que vocês que são de fora nem merecem ficar sabendo, né? Que coisas de dentro da igreja falavam que eu estava em indisciplina, que os meus pastores me tiraram, me deixaram no banco por causa que eu estava pecando, e um monte de coisa que nunca houve, porque nunca ninguém falou, nunca ninguém ouviu da minha boca. Eu nunca tive problema com a igreja, com ninguém de lá, né? Eu nunca tive problema, não tenho amizades grandes lá, amo, sempre amei e sou grata pelos meus pastores que estão ainda lá. Nunca tive problema. Às vezes, alguma outra pessoa me pergunta: Lia, por que você saiu da igreja? E aí eu falei assim: não, eu não saí da igreja. Nunca saí da igreja. Eu adoeci. E quando eu adoeci, a igreja não me cuidou. Ela não foi me buscar. Foi isso que aconteceu. E eu fiquei afastada por causa da doença, por causa da culpa, por causa de todas essas coisas. E foi desencadeando por um processo imoral.
todas aquelas minhas culpas me levavam para mais longe de Deus. Todas as minhas culpas me levavam para mais longe de Deus. E eu comecei a me embriagar. Sim, eu comecei a me embriagar. Eu comecei a fumar. Todos os dias ao meio-dia eu acendia um cigarro e eu fumei por quase 1 ano escondido de todas as pessoas. Ninguém sabe, só a minha família, o meu marido e os meus filhos. Isso foi, você imagina, alguém como eu, que tinha uma vida reta, exemplar, que eu não me envergonhava, pelo contrário, eu tinha orgulho daquilo que eu vivia e da minha moral. Você imagina a cair num... eu digo isso por causa da religiosidade mesmo. Era as minhas crenças me deixando no fundo do poço. Não que eu estaria, porque eu sabia que Deus não me condenaria por um ato daquele. Eu sabia, mas a vergonha das pessoas. E eu comecei a fumar, porque aquele cigarro me trazia um alívio daquela ansiedade, daquele choro. E dentro da minha empresa, eu eu tinha uma amiga que foi a minha amiga, assim, que suportou tudo aquilo, que no trabalho eu tinha alguém para conversar, em casa eu tinha meu marido, né? E essa minha amiga da igreja que vinha de vez em quando me sustentar. As outras que ficaram sabendo, óbvio, né, que tem as minhas melhores amigas, outras que ficaram sabendo, mas elas não me acompanharam, elas sabem muito bem, porque eu não estava presente todos os dias ali. Até para não, né, não encher. Só que elas, só de olhar numa fotinho, elas me conhecem tão bem, que eu lembro que a Tata me falou assim, amiga, o que você tá acontecendo com você? Eu tô vendo no teu olho que você tá triste, em uma foto. Olha como uma amiga de verdade conhece você, só por uma foto. E aí essa minha amiga do trabalho, ela me sustentou esse tempo todo. Sabe aquela amiga que te ouve e não te julga? Que você não tem vergonha de contar as coisas? Foi ela. E olha o que eu aprendi quando eu saí. Eu aprendi que as pessoas que me abraçaram, as pessoas que me ajudaram, as pessoas que me aconselharam, não era a igreja que amava ou que pregava o amor. Não era. Eu vivi isso. Eu estava dentro de uma igreja ou dentro de uma denominação, que não é a denominação, a igreja em geral, onde nós pregamos. Vocês sabem muito bem que quem é de igreja católico, evangélico, prega o espírita, prega amor, prega ajuda, prega perdão. E aí, quando eu saí, que eu precisei receber isso, eu não recebi, eu recebi dos de fora. Eu recebi amor, eu recebi aconchego, eu recebi perdão, eu recebi admiração. Você sabe que é Deus te permitir viver essas coisas para que você veja que Deus não está dentro de uma igreja, que Deus não habita dentro de 4 paredes, mas sim Ele habita numa igreja onde tem 2 pernas? E aí, quando eu comecei a cair nesse fundo do poço, o meu marido sofreu muito, 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 porque eu contei para ele. E olha o que é uma pessoa que te entende. Ele chorou muito e eu dizia assim para ele, olha, eu tô fazendo isso, mas eu não mudei, o meu caráter não mudou, eu sou a mesma mulher, eu não mudei, eu não sou a mesma esposa, eu continuo sendo a mesma mãe, eu sou a mesma mulher. O que eu tô fazendo mal para mim. É o mal pro meu corpo que eu estou fazendo, porque eu queria me punir. Então, aquele cigarro que eu fumava me punia de uma maneira intencional. Aquela bebida que me fazia ficar bêbada fazia eu esquecer aquelas coisas. Era onde eu afogava a minha tristeza e as minhas dores. E aí continuou esse processo por vários meses. E o que eu quero dizer para vocês? Esse processo depressivo começou no corpo, no físico, com a falta da vitamina B12. Quando vocês, aqueles que chegaram depois vocês veem o começo do vídeo, que daí vocês vão entender, tá?
com a falta da vitamina B12, desencadeou, né, um descontrole dentro da minha mente, e esse descontrole teve processos de dores emocionais, e eu fui indo para o fundo do poço. E essas dores emocionais me afastaram de Deus, de quem eu mais amava. Essa era a minha maior culpa. Eu sempre dizia para o meu marido, o cigarro não me condena. Você sabia que ele não me condena? Porque eu conheço muito bem a palavra. A Bíblia nos diz que os viciados não herdarão o reino de Deus. Tudo aquilo que é ídolo na tua vida. Eu não era viciada. Era uma fuga, era momentâneo. O dia que eu quisesse largar, eu largaria. Isso aconteceu. O dia que eu decidi, eu parei. Mas era um processo de punição. E quando eu bebia e me embriagava, eu digo de embriaguez, não de bebida, tá? Porque hoje eu vivo uma vida comum, tá? Não tenho mais religiosidade, eu entendo que não é pecado, tá? Eu bebo meu vinho, eu bebo meu chopp, gosto de uma caipirinha, bebo socialmente e... Gente, vocês aceitem se vocês quiserem. Essa é a minha vida, é isso que eu escolhi pra mim, tá? Não me condenem nada, porque hoje eu tenho liberdade em Cristo de viver a vida que eu escolhi. E aí, aquela embriaguez que eu vivia me fazia esquecer daquelas dores. E cada vez eram piores, e cada vez eu me afastava mais. Cada vez eu ficava mais longe de Deus. Eu lembro que em setembro no meu aniversário, dia 3 de setembro do ano passado, de 2009, foi quando eu levantei e eu lembro, como se fosse hoje, que foi a primeira vez que eu consegui me dirigir a Deus e dizer a Ele muito obrigada. Eu não conseguia proferir uma palavra porque eu tinha vergonha de Deus. Eu tinha vergonha do Pai que tinha me dado tantas coisas e eu entristeci o coração dele. Essa vergonha, essa culpa entrou como uma bomba dentro de mim e eu não tinha coragem. E aí então eu comecei naquele processo do meu aniversário, eu comecei a agradecer ele por tudo que eu tinha e porque eu entendi que mesmo eu, como filho pródigo, abandonando a casa do Pai, não é a igreja não, tá, gente? É a casa do Pai, o coração do Pai. Mesmo eu abandonando ele, ele ainda me amava. Mesmo eu abandonando ele, ele ainda me aceitava se eu voltasse. E então eu sempre senti que ele nunca deixou de me amar. Mas eu não tinha coragem mais de olhar, de falar, de agradecer. Eu tinha muita vergonha, E aí, nesse processo de cura, que eu quero dizer para vocês como que eu saí disso, foi um processo de me desligar da religião. Foi um processo de eu entender na minha mente que aqueles paradigmas que eu aprendi, aqueles paradigmas que estavam dentro do meu coração de condenação, de pecado, de tantas coisas sujas, eu tirei da minha mente, foi aonde eu me libertei. Quando eu me libertei da religiosidade e eu me libertei num processo natural. Natural é o quê? Eu nunca desisti, tentando sempre me aproximar de Deus, falar, para ver se eu conseguia ouvir. E aí eu posso dizer para vocês que ele nunca deixou de me amar. E esse amor dele foi me curando. Sabe por quê? Porque eu fui entendendo dia após dia que aquilo que eu fazia não importava. Ele continuava me amando. Eu só estava fazendo mal para mim. Era uma escolha na minha vida que tinha consequências e responsabilidades. Mas ele jamais deixaria uma filha. Ele jamais. E aí, nesse processo de aproximação, eu fui sendo curada. Mas foi uma transformação de mente. Mas porque eu queria mesmo. Porque eu queria. Eu não aceitava aquela coisa de decadência.
Eu não aceitava aquela condição que eu estava. Eu tentava me alegrar e ter felicidade naquelas coisas, porque eu sabia que aquilo era momentâneo, para mim fugir da minha dor. E aí eu lembrei de Adão. Eu lembrei de quando que o pecado não afastou Deus de Adão. O pecado trouxe a morte, a expulsão do jardim, mas não do amor do Pai. Sabe por quê? Porque eu lembrei que quando Adão pecou, no outro dia, ele pecou e no outro dia Deus veio, como tinha costume, e caminhando entre o jardim. Deus não parou de vir até Adão. Foi Adão que teve vergonha de Deus. E aí quando Deus veio passear no jardim, o que ele falou para Adão? Adão, cadê você? E Adão falou assim: eu estou escondido. Eu vi que estava nu e eu fiquei com vergonha. E aí Deus falou assim: quem falou para você que você estava nu? Quem te contou que você estava nu? Sabe o que quer dizer? Que quando Adão pecou, Deus continuou amando ele. Ele teve vergonha do pecado e se escondeu de Deus. Foi ele que fugiu da presença de Deus, não Deus dele. E aí quando ele falou, quem falou para você que você estava nu? O que eu entendo com isso? Quando nós temos liberdade e acesso e sabemos o quanto nós somos amadas, nós somos nus diante de Deus. E quando a gente começa com o pecado e acusação, nós nos escondemos porque a vergonha vem sobre nós. Não é Deus que se afasta de você, é você que se afasta dele. Porque aí confirma que nem a profundidade, nem a altura, nem a largura, nada nos afastará do amor de Deus. Nós perdemos a nossa salvação pela consciência do pecado. Não porque ele quer, não porque ele acha bom isso. Ele sempre está de braços abertos. Sempre. E aí quando eu me reencontrei com ele, foi o processo de cura. No dia 1º de janeiro de 2020, eu entrei em uma igreja ali em Foz e quando eu pisei o pé nela, estava escrito uma casa para filhos. E eu sempre dizia assim: eu sou filha. E filha não precisa ser buscada. Filha sabe onde o pai mora. Ela sabe voltar para a casa do pai. Então eu voltaria quando eu quisesse, não quando alguém viria me buscar. E aí, quando eu ouvi essa frase, aquilo já falou comigo. Eu sou filha. E não começou a evolução do culto, Deus já me encheu de amor naquele momento. Ele já disse para mim: filha, mas na hora do meu coração, eu fui curada ali dia 1º de janeiro. Filha, eu te amo do jeito que você é. Eu te amo do jeito que você é. Você não precisa fazer nada para mim, porque eu achava que eu era digna do amor dele porque eu fazia as coisas. Você não precisa fazer nada para mim. Eu te amo do jeito que você é. Do jeitinho que você é, eu te quero do jeitinho que você é. E eu vou te usar do jeito que você é no meu propósito, não do jeito que você quer. E eu me senti tão amada, eu vi que aquela bebida, aquele cigarro, aquela decadência moral, aquela decadência espiritual nunca afastou meu pai de mim. Era eu que me afastei por causa da vergonha e da culpa. E aí eu me senti tão amada que eu voltei. E nessa volta foi lindo. Foi lindo. Porque saiu um choro, como se aquele choro arrancasse dentro do meu coração toda aquela culpa. Toda aquela culpa. E ali eu fui curada da depressão. E foi um processo de dia após dia. Eu decidi que eu quero estar na presença de Deus.
E não é que eu voltei para a igreja, eu não preciso de igreja para servir o meu Senhor. Eu preciso de igreja para ter uma comunidade, para me relacionar. Mas eu vi que Deus fala comigo sem ninguém precisar vir falar. Se um profeta vem e diz para mim, eis que te digo, eu peço, por que o Deus mandou você te dizer se ele fala todo dia comigo? Se ele fala todo dia comigo, por que ele não diz pessoalmente para mim? Eu tenho um relacionamento com Deus e nada mais vai ficar sobre os meus ombros de culpa. Eu vou viver a vida que eu escolhi viver e que ele não me acusa de viver. E eu não devo satisfação mais para hierarquia nenhuma. Eu dei baixa nos meus títulos, porque título para mim é como se você colocasse uma estrela na sua testa. As pessoas não veem você, o poder e a autoridade em você, elas veem no teu título. E eu dei baixa em todos os meus títulos, em todas as cadeiras preferenciais, em tudo aquilo que me dava preferência na mente das pessoas a caminho do céu. E eu quero ser conhecida como a Lia, porque o apóstolo Paulo, ele nunca se apresentou como eu, o apóstolo Paulo, ele se apresentava eu, Paulo, o apóstolo de Cristo. Ele não chegava no lugar e falava, ó, eu sou a missionária Lia, eu sou a cantora fulana, eu sou a pastora não sei do quê. Você vai chegar no céu, você não vai ser apresentado como seu título. Você vai ser apresentado pelo seu nome. Deus vai te chamar pelo nome e não pelo seu título. Então eu me desvencilhei de toda a religiosidade. Eu não quero mais ser conhecida por títulos, crachás e créditos. Eu quero ser conhecida como Lia, a filha do Deus vivo. Eu quero que vocês me vejam a minha vida e se concordarem ou não, o problema é de cada um. É essa vida que eu escolhi levar. É essa vida que eu vou impactar as outras pessoas pela minha vida diária, não por eu frequentar uma igreja. Porque o que eu aprendo lá eu tenho que viver fora. Não adianta ir 2 vezes por semana na igreja e não viver aquilo que vocês falam, aquilo que vocês pregam, o que vocês dizem lá dentro. Eu prefiro viver a minha vida na minha casa e impactar as pessoas, porque eu tenho testemunho de pessoas que tem a minha vida, a minha família hoje, e ainda quando eu estava desviada para os cristãos, eu estava desviada, as minhas amigas me abraçavam e diziam, ali, eu quero ser como você quando crescer. Eu falava, como? Eu sou uma pecadora, eu sou isso, eu sou aquilo, e elas me admiravam. Como pode? Isso Deus foi me ensinando. Como pode alguém que peca ser luz para outras pessoas? Mas as outras pessoas viam luz, eu que não estava vendo, porque a religiosidade tampava os meus olhos. Eu achava que aquele pecado me afastava de Deus, mas não. Eu vou receber consequência por tudo aquilo que eu fiz. Eu vou sofrer as consequências. Eu vou sofrer críticas, porque eu estou me abrindo para todo mundo saber o que aconteceu comigo. E as críticas não me importam, porque os elogios também não. Quem só vive de elogio cai no primeiro soco, na primeira crítica. Eu não me importa. Eu não me importo se vocês me veem dançando na internet. Eu danço e dançar não é pecado. Eu vou dançar com meu marido. Se eu quiser ir num baile e me divertir, eu vou. Se eu quiser tomar um chopp, um vinho, um copo de vinho na minha janta, eu vou tomar, porque isso não me condena. E alguém que quer discutir teologia prova dentro da Bíblia que isso é pecado. Que as pessoas condenam as outras por coisas tão pequenas, mas o orgulho, a vaidade, o afastamento, a ignorância, a alienação, a falta de amor, que são pecados graves, ninguém fala disso para o outro. Só pecados superficiais, pecados de aparência, que deixam a pessoa pior do que ela já está. Então, gente, a live do Instagram vai cair agora, às 9 horas, e eu só vou voltar, 5 minutos para mim finalizar, se vocês quiserem entrar, tá? E o que eu quero dizer para vocês? Como que eu melhorei? Como que eu me recuperei? Foi porque eu me senti amada. Foi porque eu reconheci a minha identidade em Deus. Eu reconheci a minha identidade em Deus. E quem reconhece a sua identidade em Deus, nunca vai sair de perto dele. Não deixa a religião te sufocar. Não deixa os outros apontar o dedo para você dizendo que você não vai para o céu. Não deixa os outros apontar o dedo para você dizendo que o diabo vai acabar com a tua família. Não deixa.
Você é filha do Deus vivo. E Ele nunca vai te abandonar como Ele não me abandonou, mesmo eu em pecado. Eu vou ter consequências nesta terra, no meu corpo, em tudo o que eu fiz, mas eu não vou deixar de ser filha. É isso que acabou comigo. É a condenação dos religiosos. É a condenação de uma mente religiosa. Deixa eu ver se vai cair em 2 minutos, tá? E eu quero exemplificar para vocês. Eu não só cuido da minha alma hoje. Hoje eu fiz um tratamento de B12, me recuperei, a minha memória voltou. Isso quase em 1 ano, tá, gente? Em 1 ano de recuperação. Teve processos realmente de autodecisão. Eu decidi levantar cedo. Eu decidi tomar banhos frios, que isso é cientificamente provado o quanto ele é bom para depressão, porque ele te dá uma energia, ele reseta o teu cérebro pela manhã. Banhos frios, leitura da palavra diário, meditação, isso nas primeiras horas da manhã antes do sol nascer. E aquilo que você coloca nas primeiras horas da manhã no teu cérebro é aquilo que vai ficar no teu dia. E isso me ajudou a me reerguer da depressão física, da depressão emocional. Eu ressignifiquei a minha culpa. Agora a live vai cair no Instagram. Eu vou voltar só para finalizar o processo, o final do processo, como que eu me reergui e como que eu estou maravilhosamente bem hoje. Como que eu estou feliz e realizada. Depois de eu fazer todo o tratamento com a vitamina B12, a minha memória voltou, o meu cérebro voltou a funcionar normalmente. Aí eu fui me dedicando, por isso que eu digo, nada cai do céu. Deus, ele te aceita do jeito que você é, mas você tem que estar disposto à mudança. Você tem que estar disposto a crescer e não ser medíocre. Medíocres são pessoas estagnadas que não crescem. Até as árvores se movimentam, o Espírito de Deus se movimenta, Deus é movimento. Por que você ainda está parado e não faz nada? Por que você está parado na sua vida, estagnada, não melhora no autoconhecimento, não melhora no físico, não melhora na tua saúde, não melhora no relacionamento com Deus, não tem crescimento nenhum, não tem história, testemunho para contar? Porque Deus quer que nós nos movimentamos. Ele me aceitou do jeito que eu estava, mas houve transformação. Transformação. E eu decidi, eu paguei o preço para ter essa mudança. Eu voltei a ler livros. Eu voltei, eu pedi perdão. Eu voltei eu voltei a me comunicar com pessoas. Por que esse processo no Instagram e nas redes sociais? Porque a exposição, ela me faz perder a vergonha daquilo que eu tinha antes. A vergonha das críticas. Entende? Porque se eu me achasse indigna daquilo, eu pensava, e se alguém sabe? Como que eu vou falar de Deus se alguém sabe que eu estou fumando? Olha só a culpa. Olha só. Deus usava até um jumento para falar, por que não poderia me usar? Só porque eu estava fazendo algo de errado para mim. Para mim. Eu não ofendia Deus com aquele cigarro na mão. E ele me disse claramente, gente, vocês sabem que eu ouvi a voz de Deus, dizendo, eu nunca me importei com um cigarro na sua mão. Eu nunca me importei com a bebida na sua mão. Eu me importei com o seu coração na lama, sujo e culpado. Ele se importava comigo e não com aquilo que eu fazia. Só que quando ele se importou comigo, ele quis que eu mudasse, porque aquilo me trazia coisas ruins. E aí eu decidi. Por que vocês me veem falando sim? Sempre eu tenho postado como que é as minhas manhãs. Por que eu digo, vamos acordar com o sol, vamos acordar o sol? Foi um mentor que eu conheci em outubro, que mudou a minha vida. Se vocês quiserem seguir, ele é Pablo Marçal. Eu tenho sido mentoreada por ele, e ele tem mudado a minha vida, transformado com a palavra e o Deus vivo.
E aí, quando eu comecei a levantar cedo, levantar antes do sol, eu entendi que se todo mundo levantava às 7 horas da manhã e eu levantava às 5, eu tinha 2 horas de produção a mais do meu dia. Eu conseguiria produzir a mais. Quando a energia do mundo, a energia do planeta estava todos dormindo e poucas pessoas acordadas, 2% da população do planeta acordada, a energia da Terra era outra. Então ali a conexão com o teu Deus, ela é mais... É como se você tivesse 3 esferas, corpo, alma e espírito. E quando você alinha as 3 esferas, você se conecta com o divino. Por isso que eu quero bater na tecla de vocês hoje. Por que que eu estou falando e refalando sobre o processo de você ser inteiro, plena. Porque hoje eu posso dizer que eu estou buscando a plenitude, que é a saúde no corpo, na alma e no espírito. Não adianta você buscar a Deus e viver em oração se você não cuida da sua alimentação e da sua saúde. Não adianta você ficar de joelhos orando 5 horas por dia se você não lê um capítulo da Bíblia, se você não tem o autoconhecimento sobre gestão das suas emoções. Você nunca vai conhecer Deus profundamente. Porque ele é um Deus trino. E nós temos que alinhar o corpo, a alma e o espírito para poder se conectar e ter plenitude com esse Deus. E quando eu confesso isso para vocês, eu confesso tudo isso que eu passei e que não houve nada daquilo que falavam de mim e da minha vida, era tudo conversa. Isso não me abala em nada também. Naquele tempo me abalou. Isso que falavam a respeito de mim era tudo mentira, né? Eu estava dentro de mim com os meus problemas, com as minhas mágoas, com as minhas dores, com a minha queda, com os meus pecados. E aí eu me libertei. Eu estou falando isso que é um processo de finalizar minha cura, porque eu estou confessando tudo que eu fiz de errado nesse processo depressivo. Eu estou colocando a vergonha que eu passei, que eu fiz no ventilador. A minha decadência moral. E eu digo a decadência moral não foi só porque eu comecei a beber, a fumar. Não. Eu comecei a mentir. Eu comecei a enganar. Essa é a decadência moral. Porque aquilo me envergonhava, então eu tinha que mentir. E cada vez que eu mentia, eu me sentia mais suja. Vocês estão me entendendo? É a mentira, é o engano, é a decadência moral que te leva a pecar contra o seu corpo. E aí eu quero exemplificar para vocês que estão passando por um processo depressivo, examinem a causa. A depressão, ela é a má gestão das emoções. A depressão, ela é o pensamento no passado. E a ansiedade é o pensamento no futuro. Viva o teu presente. Se você começar a viver o hoje, eu vou viver o hoje, eu não vou pensar no amanhã. Ah, Lia, mas é fácil falar, viver é difícil. Então busque um amigo. Você quer um conselho? Busque um amigo, que foi os meus amigos, os poucos amigos que me sustentaram nesse tempo. Sabe por quê? Porque eles não vinham colocar a mão na minha cabeça, dizer que iam expulsar o demônio. Eles não vinham fazer um culto familiar na minha casa, todo formal e dizendo: paz, irmã, vamos dar oportunidade para fulano, ler a palavra. Não, ninguém. Não era culto familiar que eu queria na minha casa. Não era imposição de mãos, era um abraço carinhoso. Era um abraço de amigo que me dizia: Lia, o que está acontecendo com você? Eu posso te ouvir? Se todos tivessem um amigo que tivesse os ouvidos prontos para ouvir e menos dedos para apontar o seu pecado, muitas pessoas não cairiam. Mas quando você quando você se desnuda para alguém, a primeira coisa é eles te apontar o dedo, dizer: você precisa de orar mais. Meu Deus, o diabo está destruindo a tua vida. Não deixa o diabo tomar conta da tua mente. Eles não têm a percepção, a compreensão de te ajudar com um abraço.
Ah, eu quero contar para vocês isso aqui. A Fran tá aí. Vou te contar. Sabe isso que eu falei para vocês agora, que eu não encontrei um abraço amigo dentro de anos de onde eu congregava? Nunca, não encontrei um abraço, eu não encontrei um consolo, eu não encontrei um oi, minha amiga, o que tá se passando com você? Não. Só, ai, que falta que você me faz. Ai, que bom que você veio na igreja hoje. Ai, eu tô orando por você. Aí eu penso, tá orando pelo quê? Se nem sabe do que eu tô passando? Hã? E aí eu quero dizer para vocês que eu ouvi uma frase da Fran semana passada numa conversa no WhatsApp. A Fran não é da igreja, né? A Fran não congrega na mesma igreja que eu. Pro mundo evangélico, quem não é da igreja é do mundo. E a gente não pode receber conselhos dos ímpios. E sabe aonde eu recebi mais amor? Dos ditos ímpios. Sabe quem foi a minha amiga lá no trabalho? Ela era espírita. E ela me amou de uma forma que nenhum evangélico me amou. E agora? Onde Deus se manifesta? Salvação é individual, é por você crer em Jesus. Mas o amor, Deus se manifesta onde há amor. E a igreja está nas duas pernas, não em quatro paredes. E eu vou te dizer, Fran, semana passada quando eu estava dizendo, eu quero, Deus me levantou como luz nessa geração. E onde eu falava em cima de um púlpito para 70, 100 pessoas, eu posso falar para milhares dentro das redes sociais. E é esse o meu propósito. E a Fran falou assim, amiga, eu tô contigo. Sabe o que a Fran falou que eu nunca ouvi de nenhum amigo dentro da igreja? Ela falou assim pra mim, amiga, fica firme, você é luz. E enquanto você estiver na frente, é porque eu não tenho como mostrar a mensagem dela aqui. Enquanto você estiver na frente, eu estarei orando por você, porque você também é de carne e osso. Enquanto você cuida dos outros, alguém precisa cuidar de você. E eu cuidava muito dos outros, mas ninguém cuidava de mim. E aí, eu me senti tão amada, Fran. Obrigada. Obrigada, minha. Vocês sabem, eu não preciso falar nomes aqui. Já falei. Vani, minha gratidão até o céu pela tua perseverança que virou minha amiga hoje. Fran, Tata, Célia. Célia não tá aqui. Muito obrigado por vocês estarem comigo nesse momento da minha vida. Hoje eu estou recuperada e eu quero deixar para vocês que estão passando por isso, não adianta, é como se fosse um cocô na varanda, sabe? Quando os cachorros vêm e fazem cocô na varanda, quando você tem uma depressão, você tem que saber a causa dela para poder tratar. E aí, a depressão é o cocô. A depressão é as moscas que vêm até o cocô. E a causa é o cocô. Aí você vai, tem aquele monte de cocô na varanda e você vai toda hora e espanta as moscas. Daqui a pouco elas vêm de novo. Aí você vai e espanta as moscas de novo. Aí você joga uma aguinha e as moscas vão embora. Aí você passa um desinfetante, as moscas vão embora. De repente elas voltam, porque ali tem cocô. O que eu quero dizer para vocês? Enquanto não limpar o cocô da varanda, as moscas vão continuar vindo. A depressão é as moscas. Você tem que encontrar a causa dessa depressão. Não adianta ficar soprando e mandando as mosquinhas saírem. Não adianta você criar técnicas para sair da depressão. Você vai ter que voltar lá atrás, onde houve a causa. O que causou? Desencadeou esse processo de culpa, de tristeza, de falta de perdão? Foi uma separação? Foi alguém que te machucou? Deixando bem claro, gente, não tenho, meu coração perdoou já todo mundo, não tem mais nada. Eu estou curada. Aquilo que eu estou falando de o que aconteceu no passado, no tempo da depressão, tá? Não tenho, aqueles que falharam comigo, que deixaram a desejar nas minhas expectativas, estão todos perdoados. Imagina, não culpo ninguém de nada. Era eu e os meus sentimentos, tá?
E aí, você tem que limpar esse cocô, vá até a causa. Foi uma traição? Foi um adultério? Foi o abandono, a morte de um filho? O que causou a tua dor? Identifique e ressignifique. O que é ressignificar isso? Isso que também foi o grande alvo da minha transformação. A ressignificação. O que é ressignificar? Pegar aquela tua dor e dar um novo significado. Se aquilo que me machucou, eu continuar deixando doer e nunca perdoar, ele vai continuar machucando. O cocô vai continuar na varanda. Mas se eu dar um novo significado, quer dizer, aquilo que fizeram comigo, eu vou passar daqui para frente e vou fazer com as pessoas aquilo que não fizeram para mim. Isso é ressignificar. Eu vou pegar a minha experiência, as minhas dores, os meus pecados, as minhas culpas, as minhas quedas, e vou ajudar as outras pessoas que também passam por isso, estão precisando de ajuda. Isso é ressignificar. Se você perde um filho, você sofre pela dor da morte do seu filho, ressignifique essa dor. Ajude mães a suportarem essa dor da perca do filho. Ressignifique a sua dor. Se você foi muito machucado, ajude pessoas machucadas. Se você foi abandonado, nunca abandone ninguém. Sempre faça isso por alguém. Isso é ressignificar a sua dor. Isso aconteceu comigo. Eu peguei a minha dor, em vez de deixar nas minhas costas, eu tirei a vergonha das minhas costas. Coloquei embaixo dos meus pés e pá, eu explodi. Eu tô explodindo aqui para vocês, expondo toda a minha vergonha, para que essa vergonha fique no passado e eu seja livre para prosseguir, porque hoje eu devo satisfação só a Deus e ao meu marido. Eu não preciso mais pedir penitência para ninguém. Porque eu sou membro daquele lugar, porque eu preciso sair, porque eu preciso... Ai, se alguém me ver fazendo isso, eu vou envergonhar. Ai, não. Eu converso todo dia com meu pai e ele diz para mim o que eu devo e o que eu não devo fazer. E aquilo que me acusa, se a minha consciência está em paz, não me condena, eu tenho paz com Deus. E a salvação individual, e quem quiser contestar isso, que conteste, sabe? Você é livre para acreditar ou não nisso que eu tô falando. E você é livre também para seguir ou não isso que eu estou te falando. Eu estou falando que eu fui curada da religiosidade, não que eu não frequento. Eu frequento sim uma igreja, mas eu não sou preso a dogmas, a rituais, a regras. Eu não sou presa mais a essas regras religiosas. Eu não posso usar isso, eu não posso colocar isso, eu não posso beber isso, eu não posso dançar, eu não posso sair com o meu marido, porque aquele lugar é pecaminoso, porque aquele lugar é cheio de ímpio, porque eu sou luz e aonde eu piso está sagrado. O que eu bebo é sagrado, o que eu como é sagrado. Eu entendo isso. Deus está comigo e nada é impuro desde que eu não considere impuro. Então, gente, para terminar, tá? Quem quiser conversar, eu estou à disposição. Como vocês têm me dado um feedback legal no Instagram, como eu tenho ajudado várias pessoas em off, como eu fazia, como eu sempre fiz, eu estou fazendo de uma forma diferente. Hoje eu tenho liberdade para falar aquilo que eu quero, não aquilo que me deixam falar. Hoje eu tenho liberdade para viver a vida que eu quero e não a vida que os outros vão dizer. Ou que eu vou escandalizar alguém, ou algum lugar, ou alguma pessoa. Porque eu sou livre. E a liberdade te faz assim. Te deixa, umas pessoas ficam com raiva e outras acreditam e seguem você. Eu, por mim, cada um vai viver a sua vida e vai cuidar da sua vida, né? De maneira que acha melhor, tá? E eu só quero deixar, para finalizar, um beijo para vocês. Contem comigo. E nós vamos continuar outras lives a cada 15 dias com novos assuntos. E se vocês quiserem saber exatamente o que se passou no meu coração, é exatamente uma cena do filme O Rei Leão. Exatamente, toda vez que eu vejo, eu choro. Toda vez. Simba, ele foi criado para reinar. E quando ele deixou que o pai morresse, ele sentiu uma culpa, por a culpa que ele levava de não ser alguém que pôde defender o pai, ele largou o reino e foi viver com o Timão e com o Pumba.
E ele foi viver Hakuna Matata. Hakuna Matata, os seus problemas você deve esquecer, isso é viver, é aprender. Hakuna Matata. Ele vivia o quê? Os problemas. Ele não resolvia os problemas. Ele deixava a vida levar. Ele virou um leão bundão. E ele comia larva, ele não comia mais carne. Até que veio o macaco, o Hakif, não lembro, e essa é a parte que mais tocou em mim, que eu não consigo olhar sem chorar e me ver naquela cena. E quando esse macaco soube que o Simba estava vivo, ele foi feito para reinar, não para ser um leão bundão. Quando ele soube que o Simba estava vivo, ele foi atrás do Simba e ele falou assim, quem é você? E ele não sabia quem ele era. Ele falou, eu sou qualquer um. E ele falou assim, eu te conheço, você é filho do rei Mufasa. Ele falou, meu pai morreu. Ele me abandonou. Ele falou, não, seu pai não morreu. Vem aqui que eu vou te mostrar ele. E ele, sem hesitar, ele correu atrás do macaco. O macaco levou ele até um rio. E quando o Simba olhou no reflexo do rio, ele já crescido, já um leão, ele olhou o reflexo do rio e ele falou assim, eu não estou vendo meu pai. E o macaco, que representa um profeta, disse assim para ele, ele é você, ele está dentro de você. E eu entendi, quando ele entendeu que ele era a imagem e semelhança do pai dele, o pai dele falou com ele do céu, Simba, você é meu filho amado, eu tenho orgulho de você. E aí ele falou, mas pai, por que você me abandonou? Ele falou assim, eu nunca te abandonei. Eu nunca te abandonei. E quando essa cena desse filme, quando eu assisti, isso retrata exatamente o que aconteceu comigo. Eu me sentia culpada. E quando eu olhei para Deus e ele disse assim, você é minha filha amada, eu tenho orgulho de você. Então a culpa saiu e ele disse assim, eu nunca deixei de te amar, eu nunca deixei de ter orgulho de você. Eu nunca deixei. Você é minha filha amada. E aí ele entendeu, e aí o macaco pediu para ele, agora eu vou te pedir de novo, quem você é? E ele disse, depois que ouviu isso do pai dele, ele disse com todas as palavras, eu sou Simba, filho do rei leão Mufasa. Eu sou o rei. E se você me perguntar hoje, Lia, quem é você? Eu sou Lia, a filha amada do Deus vivo. Essa sou eu. E ninguém vai me dizer o contrário. Ninguém vai dizer que eu não sou. Ninguém vai dizer que eu sou pecadora, porque ele não diz isso de mim. E aí Simba saiu dali e voltou e entrou de novo no seu propósito, que era reinar. Eu me desviei do meu propósito, mas agora eu voltei. E eu voltei com tudo. E eu jamais vou precisar de 4 paredes para cumprir o meu propósito nessa terra. Eu tenho 2 pernas e eu sou a igreja, a luz desse mundo. Eu tenho Cristo em mim e é isso que eu vou fazer a partir de hoje. Porque a depressão foi embora, a vergonha foi embora. E agora eu sou livre para viver a vida que Deus me chamou para viver. Tá certo? Gente, um beijo para vocês. Já passou 20 minutos da live. Eu sempre falo demais, tá? Um beijo. Amo vocês. Que bom ter vocês aqui perto de mim. E depois compartilhem, tá? Se vocês acham que faz sentido. Se vocês não acham, excluam. Se vocês não concordam comigo, sejam livres para fazer aquilo que vocês querem. Para viver a vida que vocês querem viver. Sejam livres. Deus te fez livre para escolher aquilo que você quer viver, tá? Dentro do propósito dele. Beijo. Deus abençoe cada um de vocês.